olha só, há exatamente um mês, uma nova regra mudou o transporte de órgãos para doação aqui no país. Agora, toda vez que a Central Nacional de Transplantes fizer o pedido do transporte de órgãos, o governo federal deve arcar com os custos e disponibilizar os veículos, sejam ambulâncias ou até mesmo aeronaves. Para fazer um balanço aí sobre esse primeiro mês da nova regra, hoje a gente recebe aqui no estúdio José Lima. Ele é cirurgião cardiovascular e é coordenador da Comissão de Remoção de Órgãos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Qual é o balanço que dá para fazer desse primeiro mês dessa nova regra do transporte? Essa nova regra ela foi fundamental para viabilizar e permitir um aumento do número de transplantes, principalmente quando os órgãos disponibilizados vêm das regiões norte e nordeste do país, já que eles têm um número menor de equipes que implantam esses órgãos e, na maior parte das vezes, esses órgãos são, entre aspas, exportados para os estados em que nós temos um número maior de equipes, do sul e sudeste, e que acabam fazendo mais da metade de todos os transplantes do Brasil. Que é o caso de São Paulo. São Paulo, por exemplo, faz 60% dos transplantes. Quase 60% dos transplantes do país, dos transplantes de órgãos sólidos. Então, só nesses primeiros 30 dias nós tivemos mais de 24. Eu acho que nós chegamos a quase 30, porque nesse final de semana nós tivemos transporte de coração, pulmão e pâncreas. Então, nós devemos estar próximo de 30 órgãos já transportados, 30 transplantes realizados, que não seriam realizados se nós não tivéssemos a participação da FAB. É quase uma média de um por dia. Tem sido quase uma média de um por dia. Nos últimos anos, o transporte de órgãos representou 10% dos transplantes realizados no Brasil. Então, cerca de pouco mais de 2.000 transplantes com órgãos transportados por via aérea. Se nós mantivermos esse ritmo, nós vamos dobrar isso aí. Ou seja, nós vamos estar falando de 20%, o que representa quase 5.000 transplantes a mais durante um ano. Então, o balanço, não tem dúvida, é positivo. O balanço é extremamente positivo, mas pode ser melhor ainda. Por quê? O que tem que mudar? Nós precisamos um pouco mais de agilidade no sistema. A disponibilização de uma aeronave 24 horas por dia, todos os dias, foi fundamental para mudar isso. Então, foi um ponto extremamente acertado. Só que, na boa parte das vezes, a aeronave que nos foi disponibilizada é um turbohélice. Lenta? Ele é um pouco mais lento. Na verdade, ele é bem mais lento que o jato. Um jato voa um dobro de velocidade de um turbohélice, né? E um jato menor pode pousar em aeroportos que esse avião não consegue pousar. Ou seja, pode buscar esse órgão em qualquer lugar mesmo? Em qualquer lugar. Então, se ele voa pelo menos 2 vezes mais rápido que um turbohélice, nós poderíamos aumentar a nossa região de abrangência. Ou seja, se nós temos 4 horas para fazer um transplante de coração, 6 horas para fazer um transplante de pulmão, considerando o tempo de voo, nós podemos ir buscar, de um turbohélice, nós podemos ir buscar esse órgão até o Paraná, até Belo Horizonte, até o Rio de Janeiro. Sim. Se nós formos com uma aeronave a jato, que voa com o dobro, pelo menos o dobro da velocidade, nós podemos ir buscar no Rio Grande do Sul, nós podemos ir até Goiás, Brasília, Bahia, Sergipe. Ou seja, nós aumentamos a abrangência. Com certeza, se nós tivermos, ao invés do turbohélice, na maioria das vezes, a disponibilização de um jato, nós vamos subir isso aí para 25%, 30%. Ou seja, vamos fazer muito mais transplantes. Com um tempo menor de voo, a chance de o transplante dar certo também aumenta muito. É muito maior. E o que depende? Como é que está a negociação para que seja feita através do jato e não dessa outra aeronave? Isso agora depende de vontade o presidente da República já manifestou, já disponibilizou a aeronave. Nós já fizemos essa solicitação ao Ministério da Saúde e estamos aguardando. E a gente espera que eles compreendam essa situação e nos deem a disponibilização de um jato ao invés de um turbohélice. O que existe hoje com relação à doação de órgãos? A lei continua sendo aquela de que o familiar tem que comunicar que está autorizada a doação? É isso? Sim. Nós trabalhamos com a doação consentida. Se não houver a anuência, a autorização de um familiar, nós não utilizamos o órgão. Mesmo que aquela pessoa tenha deixado declarado na rede social, no Facebook, até mesmo no testamento, vocês não fazem a retirada do órgão se a família não aceita? Se a família não concordar, essa retirada não é feita. Mesmo que ela tenha manifestado em vida, mesmo que ela tenha se utilizado das redes sociais para fazer essa manifestação. Até mesmo da identidade, por exemplo? Até mesmo se ela tiver deixado por escrito, nós não utilizamos. Depende da autorização da família. E como é que é o trato com a família? Ainda tem muita dúvida? A sociedade ainda tem muita dúvida. Eu costumo brincar o seguinte, nós nos habituamos a assistir às sessões do Supremo Tribunal Federal. E quando termina aquela sessão, você fica olhando e você não sabe quem ganhou e quem perdeu. Porque você não entende a linguagem que eles estão falando. Ótima comparação. Né, se nós estamos falando de um assunto que é extremamente técnico e que contrapõe vida e morte, é absolutamente natural que as pessoas tenham dúvidas. Claro.
não é? E se nós não estamos conseguindo passar informação de forma com que as pessoas entendam, considerando que o brasileiro é extremamente solidário, a culpa não é da população, a culpa é nossa. Então nós precisamos melhorar essa comunicação. Porque toda vez que nós temos esse tema que cai na mídia, porque nós temos alguém que é conhecido, que é famoso, em fila de espera, recebendo um órgão, a taxa de recusa familiar cai para níveis que nós temos nos países de primeiro mundo. Depois volta a subir de novo. 20, 25%. Depois, 2, 3 meses, volta a subir. Então, nós temos Santa Catarina e São Paulo com taxa de recusa ao redor de 25%, e nós temos estados do norte do país com 70%, estados do Nordeste com 70%, estados do norte com 90%. Ou seja, está faltando comunicar mais. Falta comunicação. Use e abuse da TV Brasil, use e abuse do Repórter São Paulo. Nós somos uma TV pública, esse espaço aqui é de vocês, para que a gente possa esclarecer, levar aí as informações corretas para o nosso público, para que a gente possa colaborar aí com essa expectativa de vocês. Obrigada pela participação. O mês de setembro é o mês da doação, né? Do mês doador. De setembro, nós temos um projeto chamado Setembro Verde, um mês todo dedicado à doação de órgãos, onde nós temos o Dia Nacional e Internacional do Doador de Órgãos, 27 de setembro, e a Semana Nacional da Doação de Órgãos. Até lá a gente fala mais sobre o assunto. Muito Obrigada obrigado pela participação. Eu Até uma que agradeço. próxima.